Você que paga seu sócio torcedor em dia, que achou que ia ter benefícios para os jogos decisivos da Libertadores, tá aí, ó. Vem comigo para conferir o que aconteceu com os preços dos ingressos para o jogo contra a LDU. Aê, eu não escolhi ser tricolor, eu já nasci. Salve Tricolor, a Boletim Tricolor Fete. O senhor Júlio Casares, como sempre, apronta pra cima do torcedor e subiu o preço nas alturas para o jogo das quartas de finais contra a LDU no estádio do Morumbi no dia 25 de setembro. Vamos conferir aí na tela para vocês, vou ler com vocês a notícia do GE e também os preços e para vocês programar, caso você queira ir ao jogo, ou queira virar sócio torcedor, enfim, trazer um pouco das informações sobre os ingressos da partida decisiva da Copa Libertadores pelas quartas de finais aí na tela para vocês. Reportagem do GE, São Paulo divulga preços e data de início das vendas de ingressos para o jogo contra a LDU. Venda para sócios torcedores com prioridade mais alta começam no dia 6 de setembro e para o público geral no dia 13. Vamos ler a reportagem aqui. O São Paulo anunciou na última sexta-feira os preços e datas de início da venda dos ingressos para o jogo de volta das quartas de finais da Comebol Libertadores contra a LDU no Morumbi. A partida será realizada no dia 25 de setembro às 19 horas. Já é o primeiro ponto, em jogo às 19 horas no Morumbi. É um sufoco para chegar. Já fica aí a primeira informação para você. Peraí, vamos trazer mais para baixo aqui. Os preços variam entre R$60, considerando o desconto do sócio torcedor, e R$800. É isso aí. R$800. As vendas começam não é camarote não, hein? As vendas começam no dia 6 de setembro para aqueles sócios torcedores com 7 estrelas de prioridade e abrem para o público geral a partir do dia 13. Então, quem conhece um pouco o sócio torcedor de São Paulo, ele tem 7 níveis. Então, o 7 estrelas é o mais caro e também é o que te dá a maior prioridade na compra dos ingressos. O que tem de diferença agora é o rate. Então, o que isso quer dizer é, quanto mais jogos você vai durante os últimos 12 meses, maior a sua prioridade na compra do ingresso. Diferente do que aconteceu em 2023, que muita gente virou sócio torcedor para ir no jogo contra o Flamengo, e eu, por exemplo, que era sócio torcedor, não consegui comprar os ingressos para assistir a final. Acabei indo, porque eu tinha 2, sócio torcedor meu e da minha esposa, consegui comprar pelo dela, mas a gente tinha direito pelo menos a 4 ingressos e não conseguiu. E quem se filiou faltando 20 minutos para começar a venda de ingressos tinha a mesma oportunidade que quem foi durante toda a temporada, por exemplo. Aí aqui tá falando os dias de prioridade, né? Começa no dia 6 e aí vai escalando até o dia 12, que é quem é a prioridade 7, né? E o estrela 1. Vamos dar mais uma olhada aqui, ó. As estrelas de prioridade variam de acordo com o plano assinado pelo sócio e a sua assiduidade nas partidas. Quanto mais caro o plano, maior o número de estrelas fixas. E a cada 10 partidas frequentadas nos últimos 12 meses, o sócio torcedor ganha mais uma estrela. E é isso que a gente falou do rate aí, que te classifica e te dá mais oportunidade de você conseguir comprar o ingresso, ou te dá mais prioridade para você comprar o ingresso, diferente do que existia no plano anterior que eu falei. Chamou a atenção dos torcedores a mudança de preços para os sócios diamante, classe mais cara, com um pagamento anual de quase R$3.000, e também para o dependente de cada plano. Então, o sócio, para quem vai estar falando aqui embaixo, normalmente o sócio torcedor diamante paga 30 centavos, um valor simbólico, para não falar que ele é de graça, nos ingressos para arquibancadas, cadeiras térreas especiais, e os convidados de cada sócio, que se limitam a 2 no máximo, tem o direito a ingresso a 50% de desconto. Então, se você é sócio diamante, você paga 30 centavos no seu ingresso, tem direito a mais 2 convidados com 50% de desconto. Só que a partida contra a LDU, os sócios diamante terão 80% de desconto e seus convidados apenas 10%. Vamos até aumentar aqui para vocês conseguirem ver os valores pro sócio torcedor com desconto. Deixa eu trazer aqui de novo, ó, na tela. Tirar aqui o vídeo, ó, tá falando, arquibancada láctea, né? Vamos pegar um como exemplo, porque senão a gente vai ficar até amanhã fazendo vídeo. Mas se você pegar a arquibancada láctea, que para quem é o vermelho, que é o sócio, o prioridade 1, né? 50% de desconto, então sairia por R$150. Então começa por 300, daqui a pouco a gente vai trazer o preço cheio de cada um dos ingressos. E aí, ó, vamos chegar lá até o diamante então pagaria R$60, de 30 centavos saiu para R$60. O plano preto aqui, ó, para 270, e os convidados do plano tricolor e do plano diamante pagarão R$270 com 10% de desconto aí no valor total, beleza? Aí tem todos aqui os valores, né? Chegando aí a bagatela de R$450, R$720, como previsto aí nos primeiros parágrafos, falando que os ingressos podem chegar a R$800, né?
Deixa eu trazer aqui, ó, mais informações. Esta é uma previsão que consta nos termos de uso do sócio torcedor e é verdade, tá? Mas acabou pegando muitos torcedores desprevenidos, porque muita gente que fecha o plano não lê o contrato, né? Por exemplo, eu não sei como tá hoje, mas lá em 2023, muita gente que fechou para ir no jogo contra o Flamengo achou que conseguiria fechar o primeiro mês e cancelar no próximo mês. Você poderia cancelar, só que você tem que pagar uma multa de 50%. É o que eu falei para muita gente naquela época. Eu fiz um vídeo mais longo explicando sócio torcedor e tal, e que mudou. Talvez valha até a pena a gente revisitar o plano sócio torcedor aqui para explicar para o torcedor de São Paulo. Mas para quem queria assistir o jogo de qualquer forma, era mais fácil comprar o camarote, porque o investimento era certo, que você assistiria o jogo, e mais barato do que pagar o plano diamante, por exemplo, que é o que te dava mais prioridade naquele evento. Então, aqui também fica para você a dica, né? Se você quer muito ir ao jogo e não frequenta o Morumbi em todos os jogos, talvez valha a pena você comprar o camarote. Sai mais barato do que você pagar o plano diamante, por exemplo, que vocês viram aí, próximo de R$3.000 anual, né? Aqui ele tá falando, ó, que segundo o regulamento, para a final do Paulistão, semifinal e final da Copa do Brasil e quartas de final e semifinal de competições internacionais, o desconto muda por 80%. Ninguém lê isso, é fato. Quanto aos convidados, nas mesmas partidas, o desconto está sujeito a alteração de acordo com o que o clube entender. Olha que absurdo, hein? Então, tá aí descrito, ele faz o que você quiser. Aqui, o que está escrito no regulamento do sócio-torcedor, tá? O desconto para convidados está sujeito a alteração política especiais para os jogos de final do Campeonato Paulista, semifinal, final da Copa do Brasil, quartas de final e semifinal de competições internacionais. Ingresso 30 centavos para arquibancada, exceto para arquibancada norte, setor popular. Cadeira terra, ouro, aqui, tá falando dos setores. Para os jogos final do Campeonato Paulista, semifinal e final da Copa do Brasil, quarta de final e semifinal de competições internacionais, como Sul-Americano e Libertadores, será praticado um desconto de 80% do ingresso do titular para este plano. Existirá a possibilidade de abertura de vendas simultâneas para todos os sócios de todos os planos por meio de um lote extra de ingressos que não contempla descontos para sócio torcedor, que esse é outro ponto, né? Talvez você paga o plano e você não tinha condição, que nem eu, não consegui comprar, mesmo sendo diamante, não consegui comprar para a final da Copa Libertadores. E esse um parágrafo me chamou muita atenção, por isso que eu quis trazer a reportagem como todo. Vale destacar que na última temporada, apesar de tal previsão já existir, o São Paulo optou por não colocar em prática na partida contra o Botafogo pelas quartas de finais da Conmebol Libertadores. Naquela partida a renda foi de R$ 7.792.604 para um público de 61.329 pagantes. Portanto, se o São Paulo lotar o Morumbi, o que é a tendência no jogo contra a LDU, terá uma renda muito alta, acima de R$10 milhões. Mais dinheiro para o Casares jogar fora. Deixa eu trazer também para vocês, no Arquibancada Tricolor, um dos talvez sites que tragam mais informações do São Paulo hoje, tem lá os valores cheios dos ingressos, vou colocar aqui na tela para vocês. Então, o site aqui do Arquibancada Tricolor, né, falando também da venda dos ingressos e tal. Aí aqui fala, ó, o Tricolor divulgou o cronograma. Aqui de novo falando sobre a questão das prioridades, né? E aqui até traz uma prioridade 8, que é na verdade o público em geral, né? Mas aqui tá estranho, porque tá falando que o público em geral é a partir do dia 14 e não do dia 13, até como a própria Globo hoje trouxe. Mas enfim, né? Começa da mesma forma, prioridade 1 é para os 7 estrelas, quanto menor aqui a escala, menor a prioridade, e aí sobrando ingressos ficam aí para o público em geral, beleza? Ó, aqui o valor dos ingressos aí começa com R$150 para o setor popular, que é o setor norte, né? Para quem vai ao Morumbi há mais tempo. Antiga arquibancada amarela, hoje chamada de óleo, né? Arquibancada sul, R$250, é onde fica a torcida organizada do São Paulo, que hoje é o Diamante Negro, antigo setor laranja. O arquibancada leste, que é o antigo setor azul, R$300. E a arquibancada oeste, que é o setor arquibancada vermelha, R$300. Então, a bagatela de R$300 para ficar na arquibancada, hein? Esse é o preço que o Casares pratica no jogo de quartas de finais de Copa Libertadores. Eu nem imagino quanto será as semifinais, por exemplo. Nas cadeiras superiores, R$350 para o setor norte, R$500 para o setor sul, R$800 para os setores leste e oeste, que são as cadeiras cativas tanto do azul quanto vermelho, que ficam no meio do gol, ali, ó, no lugar mais nobre, talvez, para você assistir jogo no Morumbi. E as cadeiras térreas lá, que ficam no primeiro andar, onde ficam a grande maioria dos camarotes. Tem camarote também nas cadeiras superiores, mas nas térreas é onde está grande parte dos camarotes. O valor é de R$500. Bom, vamos voltar para a tela maior. Se acostumar com coisa ruim não dá, né? Então a gente tem que vir aqui e criticar realmente. O plano ele foi melhorado de 2023 para cá, porque me parece que você agora tem
a possibilidade de quanto mais vezes você vai ao estádio, mais prioridade você tem para compra. Ainda, né? Tem a questão financeira, ou seja, quanto mais você paga, mais chance você tem de adquirir o ingresso. E tem que lembrar que, assim, eu não sei como é que vai ser isso, mas lá em 2023 também, e até uma dúvida que eu tenho, você tinha um pool de ingressos destinado ao sócio-torcedor. Então, não era 100% do estádio que era destinado ao sócio-torcedor. E isso deu a confusão que deu em 2023. Ou seja, você pagava mais caro, você ia eu, por exemplo, fui na minha temporada inteira em 2023 e não consegui ingresso, né? Por isso que eu falo de novo para você que quer ir ao jogo de qualquer forma, pague o valor do camarote, que deve estar um pouco mais de R$1.000 aí do que a gente está olhando. É caro, muito caro, eu não indico ninguém fazer isso, mas se você quer muito ir, né, como por exemplo, eu recebi mensagens naquela época de torcedores que vinham de outro estado somente para ver a final e corriam o risco de não conseguir o ingresso aderindo ao sócio torcedor, ou seja, você vai pagar R$3.000 com a possibilidade de não conseguir o ingresso. Não sei de novo como está hoje, eu preciso estudar um pouco melhor do sócio torcedor. Essas cláusulas, por exemplo, que estão ali exemplificadas pela Globo, né, identificadas ali na reportagem que a gente leu, elas já existiam, inclusive, no plano anterior, né? O que mudou agora é o rating, então você agora tem uma classificação para garantir a prioridade, só que você entendeu quanto que vai ser destinado para esse público, porque só vou dar um exemplo. Se a gente tem 70 mil sócios diamantes, a gente não tem condição de vender ingresso para mais nenhum tipo de plano. Isso para mim não é muito claro, não era claro naquela época, eu não sei se agora também é. Por exemplo, isso, por que eu falo isso para vocês, tá? Em 2023, por exemplo, eu era sócio torcedor diamante e poderia ir em qualquer lugar do estádio, porque é isso que está escrito lá, né? Desde a cadeira cativa, a cadeira superior, que é, como eu falei, é o lugar mais caro hoje que o São Paulo pratica para ingressos no Morumbi, até a arquibancada. E eu não conseguia muitas vezes comprar cadeira cativa, por quê? Porque o pedaço que era destinado ao sócio torcedor, ele era muito pequeno, né? Então, é um pouco ilusória essa questão também do plano sócio torcedor aí que você paga e no final você acha que você vai ter garantido seu ingresso. Não tem garantido. Lembrando que as cadeiras cativas, muitas delas têm dono. Então, se o dono precisa ceder o espaço dele para o São Paulo comercializar. Então, ele só comercializa o pedaço que é do clube. Então tem tudo isso, assim, é bem complexo, não é tão simples, se vende como se fosse um plano muito simplificado e não é. Então, de novo, a minha recomendação, quer ir no Morumbi e você não é sócio torcedor, você vai aderir ao sócio torcedor e não tem o costume de ir ao Morumbi, compre o camarote, porque você vai assistir o jogo, você vai pagar mais barato do que aderir ao plano como um todo. Então, fica essa minha dica aí. É um absurdo, eu acho que praticar isso para quem tá o ano todo, né, indo ao estádio. Como a gente viu ali, né, o sócio torcedor diamante paga 30 centavos, vai para um valor ainda que barato perto do todo, né, mas começa a apertar muito o bolso de quem já paga R$3.000 por ano para ajudar o São Paulo Futebol Clube e assistir o seu time do coração. Uma coisa que essa diretoria não tem é respeito pelo seu torcedor. E imaginem a semifinal, imaginem ainda uma semifinal contra o Palmeiras, o valor que vai ser. Se preparem aí, porque o negócio vai ser salgado e muito salgado. Para você que chegou até aqui, fica o convite, se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe o nosso conteúdo e deixe seu like. Ele é muito importante para que cada vez mais a gente chegue a mais pessoas. Qualquer coisa que eu falei aqui, comente aí também, porque é importante para vocês compartilharem a experiência de vocês com o plano sócio torcedor, para que chegue também, né? A gente é pequenininho aqui ainda, mas o pouco de barulho que a gente puder fazer para chegar a essa diretoria incompetente e também a gente ajudar outros São Paulinos que queiram ir ao jogo e que tenham essa dificuldade, a gente tá aqui para tentar ajudar também, beleza? Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau!